Ok, João, pode dar início. Boa noite. Boa noite. Para as pessoas que me conhecem, meu nome é João, a maior parte, né? Tem pessoas novas hoje. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de genograma. Para muitos pode ser uma palavra não muito comum, né? Desconhecida. Muitos conhecem melhor a palavra genealogia, né? Quantos de vocês já não buscaram saber montar a sua árvore genealógica, ou seja, estabelecer o grau de parentescos em relação aos seus antepassados, né? Então, seus pais, seus avós, bisavós, tataravós. Então, isso se chama a genealogia. O genograma, na verdade, ele inclui a genealogia. Por quê? O genograma, na verdade, ele busca ele é uma representação gráfica, né, da tua família, né, mas é uma representação gráfica de relacionamentos e estruturas dentro de uma família. Então, ele não se restringe unicamente a estabelecer o grau de parentesco, mas dentro de uma representação gráfica, ele representa, então, a família e os relacionamentos, interrelacionamentos de seus membros, e como regra, todos os membros da família de várias gerações, né, a família de origem e a família atual, eles são registrados nesse genograma. Então, um genograma é frequentemente usado como ferramenta ou complemento para uma constelação familiar, ou terapia sistêmica. Por quê? É como a Vera comentou, nós acabamos de trabalhar em outras lives, conversamos a respeito das leis ou dos princípios, que são o princípio da ordem, né, que é pai, mãe, masculino, feminino, o princípio do pertencimento, né, que todos têm o direito de pertencer, e quando algum membro da família ele é excluído, isso vai afetar todo o campo familiar, todos esses membros da família. E o princípio do dar e receber, que é o princípio da cooperação. Então, nós temos observado em muitos atendimentos, que nós já temos feito na parte de constelação familiar, então, quando vai se coletando informações, vão se apresentando aí dentro das informações que vão surgindo, esses desequilíbrios relacionados nesses princípios fundamentais. Então, a ferramenta do genograma, ela permite que você registre essas informações na forma gráfica. Ou seja, por exemplo, um homem ele é representado por um quadrado, uma mulher é representada por um círculo. Uma linha horizontal ligando esse quadrado a esse círculo, ou seja, esse homem e essa mulher, representa a união, o casamento. E dependendo do tipo de relacionamento, uma separação, então para tudo existe uma representação gráfica. E o relacionamento entre as pessoas é possível ser representado graficamente. Então, todas essas informações, sejam elas tipos de relacionamento, tipos de emoções que fluem entre as pessoas, é possível, então, você concretizar isso, materializar isso dentro de uma representação gráfica. Então, o genograma se torna uma importante ferramenta para ver através dos padrões de relacionamentos e conexões dentro de uma família, bem como para esclarecer padrões recorrentes na história da família. Isso porque, como você, então, vai criar um diagrama e representando você e todos os seus ancestrais, e ali colocando diversos padrões de relacionamento, que tipo de relacionamento que
se ele é abusivo, se ele é harmonioso, enfim. Então, você vai conseguir colocar esses diagramas, tipos de processos, né, de separação, de traição, enfim. Representando graficamente, você vai conseguir verificar nesse quadro da tua família, que é esse diagrama, padrões. O que é um padrão? É uma repetição. Às vezes, um filho, ele tem um mau relacionamento com o pai. Aí, ele vai perceber que quando ele monta esse genograma, ele vai perceber que o avô dele pode ter tido o mesmo problema que ele tem com o pai teve com o pai dele, e assim sucessivamente. Por quê? Nós temos que tomar consciência de que essas dificuldades, esses elementos que vão surgindo, eles não dizem respeito, não é individual de cada um, pura e simplesmente. Ele demonstra um desequilíbrio a nível do campo familiar. Então, e essa informação, ela vem novamente nesses elementos que representa eu, você, todos que nós estamos aqui presentes. Para quê? Para buscar resolver aquilo que está em desequilíbrio do campo familiar. Não é o meu problema, é um problema do campo. Então, tudo aquilo que durante uma terapia você vai se autodescobrindo, você vai reconhecendo e vendo os padrões, que o que você vive agora, outros parentes, familiares seus também viveram, e é por isso que agora ele se repete, porque é uma informação que entra dentro de você e você responde a ela. Através desse diagrama, você consegue observar e se questionar. Como isso poderia ser diferente? Como eu poderia mudar essa realidade? Então, o genograma, ele te tira de um ciclo vicioso entre pensamentos, emoções e sentimentos, que então um vai retroalimentando o outro e você cada vez vai repetindo mais do mesmo, seja nos seus relacionamentos entre pais, filhos, mas você vai dando como herança para os que vêm a seguir e vão fazer a mesma coisa. Quando você percebe esse ciclo que acontece dentro de você, e através dessa ferramenta maravilhosa, que é o genograma, que é você, então, representar graficamente a história da tua família, estabelecendo todos os padrões de relacionamento, enfim. Você vai sair desse processo repetitivo e você vai ter a oportunidade de mudar para um outro tipo de procedimento, que é justamente através do genograma você começar a perceber, saber, ser e receber. Por quê? Através do genograma, você vai perceber o quê? Justamente isso, os padrões familiares que hoje vêm e influencia a tua vida nesse momento, e não só tua, como de toda a família. Então, a partir do momento que você mapeou toda a tua família, e você começa a perceber a história da tua família, mas não a nível de emoção, sentimento, pensamento, mas a nível de informação, de imagem. Então, quando você, é como se você se despersonaliza, você sai dessa história e passa a ser um observador. E você vai ver a história da tua família como uma imagem, como uma informação. E dessa forma, você pode modificar essas informações. É só você incluir as informações que você quer. Então, a partir do momento, só que para você mudar, você tem que saber o que você quer mudar. Então, você tem que ver. E para ver, então, o genograma é essa ferramenta muito importante, que dá esse recurso, então, para você se ver como você é a nível familiar, porque cada um carrega a sua família dentro de si. E você vai poder contribuir com tua família, não querendo mudar os outros, mas você vendo que você, dentro de você, você tem o potencial de contribuir com todo o teu campo familiar. Então, o genograma, ele pode também ser utilizado
para quê? Mesmo a nível médico, hoje, o que está sendo utilizado? Então, esses mesmos genogramas, porque nós sabemos que as doenças, elas não estão... Existem doenças que são transmissíveis de geração para geração a nível genético, mas a maior parte das doenças, mesmo as genéticas, elas estão ligadas à transmissão de informação, que pode ser a nível genético ou a nível de energia, do campo familiar. Então, essa transferência de informação. Então, quando você tem um genograma, e nesse genograma você vai colocar tudo. Idade, se a pessoa faleceu, se não faleceu, com que tipo de doença. Então, existe graficamente um padrão, símbolos, para você representar todas as informações que vocês forem colhendo. Então, como a nível você fazer esse estudo e verificar, então, que tipo, por exemplo, uma doença, a maior parte delas, elas também estão associadas a um não atendimento ou um descumprimento dessas leis primordiais, desses princípios, desses 3 princípios, que é o da ordem, do pertencimento e da cooperação. Então, quando você começa a ver que aquilo vem de outras gerações e hoje você está vivendo isso, você vai saber que boa parte, seja a nível de relacionamento ou mesmo a nível de saúde, você vai ter ferramentas para poder mudar. Como? Mudando as informações. Então, nós vamos ter uma visualização com a ajuda de um genograma, pode ajudar a coletar e classificar informações da história da família e tornar as conexões transparentes. Então, a grande questão é que quando nós olhamos e não registramos, nós lidamos com nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Quando você pega isso que você percebe dentro de si e você representa ele graficamente, você está transformando essa linguagem de pensamento, sentimento e emoção que nós geralmente nos identificamos, e quando eu acesso a nível de emoção, isso já vai despertar um sentimento e vai trazer um pensamento, vai gerar mais emoção e vai novamente criar sentimentos. Quando você coloca na forma de informação, você vê de um outro ponto e consegue ver de uma forma neutra. Aí existe essa possibilidade de mudança. Então, como que eu posso fazer esse genograma? Como que o genograma ele é feito? Ele é feito através de 3 passos, 3 etapas básicas. Então, como nós falamos, é o quê? Montar uma visão geral da tua estrutura familiar. Então, você vai começar, por exemplo, vai começar de você. Você tem a tua família, você tem teus filhos, tá? Você tem teus irmãos, aí você tem o teu esposo, aí você vai criando acima. Vou ver meus pais, enfim, aí acima dos meus pais, eu vou pegar a família dele, vou jogando isso. Geralmente, para o genograma, eles recomendam, no mínimo, 3 gerações. Então, essa visão geral da estrutura familiar, ela praticamente corresponderia a nível de genealogia. Ou seja, você vai montar esse gráfico já baseado nessa simbologia, né? Então, você não vai colocar mais carinha. Então, você vai lá, homem, ele vai estar à esquerda, é um quadradinho, mulher é um círculo, à direita, eles são casados, enfim. Então, você vai montar essa estrutura básica. Posteriormente, então, isso é um trabalho, uma verdadeira pintura. Você vai começar com esboço e depois você vai começar a dar a forma. É como tua família é uma obra de arte. Então, você vai coletar informações básicas sobre sua família e vai compondo aquele gráfico. Então, colocando informações como idade, qual é o tipo de relacionamento. O terceiro passo já vai aprofundando, descrevendo as relações dentro da família, né? Então, a visão geral da estrutura da família, então, que é a primeira e mais importante fase,
Aqui você vai analisar as conexões biológicas e jurídicas. Então, por quê? Você vai ver, ó, tá casado aqui, tá casado com o fulano, ele é irmão desse, por exemplo. Geralmente, uma pessoa ela tem 4 filhos. Então, geralmente, você estabelece o filho, você tem uma regra. Quem é o filho mais velho, os intermediários e o mais novo. Para quê? Porque na hora que você já montou dentro dessa simbologia, dessa padronização, você, na hora que você já bate o olho, você já sabe a história da família. Então, essa que é a importância. Então, essa coleta, porque às vezes, quando você faz uma constelação sem ter esse ponto, esse cuidado de registrar as informações através dessa ferramenta, você não consegue guardar isso na cabeça. Então, muitas informações, elas vão se perdendo. A partir do momento que você começa a utilizar isso, você vai registrando. Nem tudo você capta. Mas tem o ditado que uma imagem vale por 1000 palavras. Você vai vendo que as informações que você vai coletando e você vai montando esse diagrama, de pronto, quando você olha ele, você olhou a primeira vez, você viu uma coisa. Na hora que você vai realimentar ele com outras informações, de pronto, você começa a perceber outras coisas. Então, a grande vantagem disso é que você sempre vai enriquecendo e você vai aumentando a tua consciência. E quando isso acontece, você vai trabalhando dentro do princípio do perceber, do saber, do ser e do receber, você vai adquirindo uma capacidade de autorresponsabilidade. Ou seja, você começa a perceber que você está passando por aquilo, você está vivendo aquilo. A primeira coisa, o que nós fazemos é jogar a culpa no outro, que aquilo está acontecendo não é por causa de mim, é por causa do outro, é o próximo, nunca eu. Mas a partir do momento que você consegue perceber isso a nível de imagem, você vai verificar que você está repetindo o que outros já passaram. E você vai começar a perceber que a causa está dentro de você, que é a tua própria família. Você vai começar a assumir autorresponsabilidade e se empoderar no sentido de poder mudar, contribuir com toda a tua estrutura familiar. Então, essa é a primeira etapa, então, ela é muito importante, onde você vai fazer essa visão geral da estrutura familiar. Em seguida, você adiciona as seguintes informações a este banco de dados. Então, você está criando um verdadeiro banco de dados, você vê. Você não está mais trabalhando emoções, você vai estar registrando todas as emoções, sentimentos a nível de dados. E esses dados não vão mais poder te incitar a você se identificar com eles. Então, você vai colocar as informações demográficas, que são o quê? Datas de nascimento e morte, nível de educação, casamento, datas de divórcio, informações funcionais, por exemplo, sobre trabalho, as realizações de membros da família, eventos importantes, por exemplo, que aconteceu, fatos que assim marcaram, né? E já na terceira fase, que é aquela fase onde você vai descrever as relações dentro da família, você descreve os detalhes dessas relações mútuas. Então, nessa etapa, você vai estabelecer conexões entre os membros da família, mas nesse caso, você não se preocupa com as relações biológicas ou jurídicas, ou seja, nessa última etapa, nós não estamos vendo meu primo, não, nós vamos estar vendo a nível de essas relações mútuas. Em vez disso, então, você se concentra nos laços psicológicos. Então, nesse momento, você já terá uma visão geral, mas como você deve proceder a partir quando você, para obter esse genograma, então, você vai ter que, como que eu vou coletar essas informações? Então, vai ter que pegar papel, né, caneta. Nós fazemos, por exemplo, então, qual que é o objetivo dessa ferramenta? Uma é que, para nós, como terapeutas, utilizar para fazer essa anamnese, esse registro de todas essas informações
que aparecem durante uma constelação familiar, né? E para que elas sejam registradas. Porque tudo aquilo que vai sendo registrado, ele não só pode, como deve haver padrões de pensamento, comportamentos que estão ali porque eles foram transmitidos de geração em geração, né? Então, a primeira coisa é que você tem que estipular qual é o número de gerações que você vai analisar. Então, muitas vezes, o genograma, se você tem uma questão em específico, você pode direcionar esse genograma àquele assunto específico que é a tua maior necessidade. E, em cima disso, você vai determinar o número de gerações que você vai explorar isso. O mínimo, então, como eles mencionam, é que você faça esse mapeamento, esse diagrama, por 3 gerações. Mas quanto mais gerações, melhor. E esse diagrama você vai ter que montar, e como ele falou, você vai ter que fazer entrevista. Então, você vai ter que pegar o papel e começar a enriquecer, porque você não vai saber tudo de cabeça. Então, em dado momento, você percebeu um padrão, uma coisa que você está passando, você percebeu que ainda está com uma pessoa dentro da do teu genograma, que está ligado dentro do teu campo familiar, também passou. Então, você pode pegar e perguntar, conversar com a pessoa, aquele respeito. Porque muitas vezes a pessoa está tão identificada no processo que ela está passando, que nela mesma ela se identifica, mas vendo como espelho na outra pessoa, ela vai conseguir se ver e desatar esse laço e passar para aquela parte que ela vai começar a perceber, ela vai começar a se perceber no outro. Ou seja, no genograma ela vai se perceber nesses padrões que representam outros integrantes da tua família. Então, você vai ter que nós geralmente criamos um questionário para coletar essas informações. Então, é interessante, muitas vezes a própria Celina, a Vera, ela comenta a respeito desses padrões que vão sendo repetitivos, mas cada um de nós temos que ser, vamos assim dizer, verdadeiros arqueólogos, né? Ou seja, nós vamos ter que entrar dentro de nós mesmos, escavar tudo isso que ficou para quê? Para conseguir perceber, na verdade, dentro de nós falamos, mas buscando fora essas informações. O que está acontecendo comigo? Então, os campos de questionário, então, essas perguntas, dependem muito da intenção que você está buscando com o seu genograma, como nós falamos. Você pode utilizar ele para o fim que você quiser. Nesse ponto, você seleciona perguntas específicas para coletar as informações necessárias para o seu genograma. Então, ao invés de ficar assim, só preocupado na árvore genealógica, mas espera aí, eu quero conhecer minha família, mas eu não quero conhecer minha família a nível, como falou ali, jurídico, né? A nível biológico. Eu quero conhecer o campo da minha família. Eu ouvi falar na constelação que existe um campo familiar. E o que eu fizer, o que eu contribuir, eu vou estar mudando todo o campo familiar e também a minha vida. Então, você vai pegar o questionário, ele deve consistir em série de perguntas simples, que coletem dados referentes a nomes, datas, nascimento, falecimento, casamento, divórcio, separações, tipos de relacionamento, né? E, em seguida, deve haver um grupo de perguntas que lhe darão uma visão mais profunda da realidade de cada membro da família. Por exemplo, que doenças teve ou não teve, porque, geralmente, processos de doença, elas se repetem dentro do genograma, não propriamente por causa da transferência genética, como nós falamos, mas devido a uma transferência de informação. E, por fim, nós temos que criar mais perguntas para descobrir sobre os principais eventos. São momentos de crise ou de problemas graves que vários familiares tiveram de enfrentar juntos. Ao lembrar o propósito do seu genograma, você pode decidir
que eventos abordar especificamente. Então, o que acontece? Você reconhecendo, quando você analisa, e tudo essa coleta, você imagina você pintando um quadro. Então, cada etapa dessa é como nós falamos. Nós fizemos o esboço, começamos a criar o delineamento, né, os contornos daquela imagem, e vamos preenchendo até efetivamente ter um quadro que representa a nossa família. Então, esses padrões que nós vamos poder observar, eles são essenciais para entender quais características são transmitidas de geração em geração. Existe alguma condição diagnosticada em diferentes membros da família ou gerações sucessivas? Existe algum padrão de comportamento desordenado que foi transmitido? Por que alguns membros da família não se enquadram nesse padrão? Que parte do seu desenvolvimento pessoal o ajudou a interromper a tendência? Então, um genograma, não existe um genograma bem feito ou mal feito, existe esse empenho, né, de nós nos conhecermos, como diz o Bert Hellinger, né, cada um de nós carrega a sua própria família. Então, ao invés de ficar olhando só para o seu próprio umbigo, vamos assim dizer, você vê que você é muito mais do que isso, você é um campo familiar. Então, e se enxergando assim, um genograma é essencialmente uma imagem do caminho que leva à sua própria história. A história que aconteceu antes de você nascer. Basicamente, cada um de nós é apenas um capítulo de uma história que começou há muito tempo. Tudo o que podemos ouvir é um zumbido suave do tempo. E tudo o que podemos ver é uma pequena e interessante seção desse grande mundo, que é a nossa família. Então, assim, essas breves palavras é uma ferramenta que nós estamos aprendendo, ela tem sido de grande valia, né, nas nossas vidas, para efetivamente, na prática, poder observar, como diz o Bert Hellinger, a questão dessas leis, desses princípios, e principalmente quando se fala em constelação familiar, eu sempre prefiro falar posicionamento familiar, porque o grande desequilíbrio no campo familiar, ele é causado justamente por essa palavra, posicionamento. Então, que posição você toma dentro do teu campo familiar? Então, se no teu posicionamento você você vai contra o princípio, a lei da ordem, que é pai e mãe, masculino e feminino, isso vai criar um distúrbio na tua vida e de toda a família. Se você não tem o conhecimento e não caminha dentro do princípio do dar e receber, da cooperação, também da mesma forma. E o princípio do pertencimento, que geralmente nas famílias isso é muito comum, às vezes é ovelha negra, ele se afasta, ele é isolado, porque ele é diferente, enfim, às vezes você pensa que ele está excluído, mas você, como a lei da ação e reação, você vai também estar recebendo a outra face da moeda. Então, o grande trabalho é justamente isso. Nós nos conhecemos não como personalidade, João, Celina, Vera, mas esse trabalho da constelação familiar, ele nos ensina como nos ver como família. E como nós podemos, nos conhecendo como família, como nós podemos contribuir para todo esse campo dessa família e dessa família maior, porque todos estão, de uma certa forma, ligados com essa grande família. Então, aí nós estamos abertos ao diálogo, né? Se alguém tiver alguma questão, para nós podermos aí, vamos assim dizer,
aprendemos junto, né? Porque sempre que se fala disso, é uma nova descoberta, né? Então, é como nunca você tem essa imagem, ela muda do genograma, quando você vai fazendo, ela muda cada dia. Cada dia que você vê é como um quadro, né? Você nunca vai perceber ele da mesma forma. E quando você começa a estudar, é interessante, porque você começa a montar esse diagrama e você já não precisa mais dele fora, como que você vai começando a enxergar essa imagem dentro, e você já vai mudando a tua linguagem. Ao invés de você usar a linguagem desse pensamento, sentimento e emoção, você começa a trabalhar a linguagem, já vai aparecendo na forma de imagem, né? Então, quero ouvir vocês. Fazer uma pergunta, João. Para fazer o enagrama, você tem que levantar assim, toda a informação possível, por exemplo, dos avós e dos bisavós, assim? Na verdade, vamos... Você vê, quando você é igual, assim, é como você vai ver qual é o interesse, né? Você vê, aqui muitos, por exemplo, vamos falar, muitos aqui têm a descendência de italiano, né? Muitos. Se fosse ver a nível de genealogia, por exemplo, o interesse, eu quero ter a nacionalidade italiana. Então, dentro da genealogia, existe um princípio italiano, que é uma lei, que é juris sanguinis, ou seja, qualquer um que tem um ascendente italiano, ele nasce italiano. Isso é um princípio, é uma lei na Itália. E ele tem direito à nacionalidade desde que ele prove que no sangue dele tem sangue italiano. Então, para isso, ele tem que fazer o quê? Ele tem que pegar uma pessoa italiana, ele tem que, como se ele montasse não é um genograma, é uma árvore genealógica, mas, enfim, ele tem que, quem é meu parente que era italiano, né? Aí eu tenho que ter a certidão de nascimento, de casamento, e vim trazendo até chegar em mim. Né? Então, o genograma ele tem várias formas, pegando como um exemplo esse, o genograma tem várias formas. Às vezes, se você... a melhor forma que nós temos visto, porque é uma ferramenta nova que nós temos utilizado, não existe bem, você tem que padronizar. Nós vamos começar a trabalhar essa ferramenta, porque ela tem toda uma simbologia, uma padronização. Quando nós formos fazer esse trabalho, obviamente nós vamos solicitar essas informações a você. Ou seja, nós vamos ter que começar a coletar essas informações e registrá-las na forma de diagrama. Por quê? Porque esse diagrama ele vai sempre se enriquecendo. A questão é que quando, por exemplo, o terapeuta ou a pessoa, ela confia na memória dela, a memória dela também é guiada no estado que ela está, nível de pensamento, sentimento e emoção. Agora, quando ela trabalha a informação, essa não, ela fica, uma vez registrada, ela está guardada. Aí, quando você põe mais informação, ela vai enriquecendo, mas você não as perde mais. Então... É que vai trabalhar a energia neutra. Exatamente. Né? Onde é mais fácil liberar o campo. Né? E o João pediu se alguém tinha uma pergunta, né? Eu posso encerrar toda a explanação dele, porque é uma explanação de matemática, são gráficos, né? Mas é uma leitura para quem tem uma habilidade de muita ajuda, né? Então, eu faço uma pergunta a vocês. Se vocês não fazem uma pergunta para nós, vamos encerrar fazendo essa pergunta, né? Você quer destravar o teu sistema familiar? Essa é uma pergunta. Você quer destravar o teu sistema familiar? Volto a repetir. Essa é uma pergunta.
Você quer destravar o teu sistema familiar? Fique com essa pergunta. Eu quero destravar o meu sistema familiar? Faça essa pergunta para você. Eu quero destravar o meu sistema familiar enquanto estou aqui? Eu quero destravar o meu sistema familiar? É uma pergunta. Como se vocês direcionassem essa pergunta a mim, ao João, a Vera, e eu respondo, sim. Faça um genograma. Sim. Eu estou trabalhando o gráfico. Então, eu quero destravar o meu sistema familiar, destravar. Sim. Faça um genograma. Ele é para isso. Ele é para destravar. Está respondido? Está respondido. Sim, Tá sim, Celina. eu quero destravar. Tem. Desde que eu comecei Sim, a fazer... Celina. Queremos destravar. Esse é o trabalho de trabalhar, essa é a função de trabalhar as linhas de um diagrama. Sim. Né? Mas tá bem, vamos continuar, agora vamos passar com a Vera, né, a constelação com o doutor José. E gratidão, João, por colocar. Vera está sem som. Eu vou dar para vocês 2 minutinhos de intervalo para tomar uma aguinha, fazer outras coisinhas rapidinho, e aí a gente retorna para fazer a constelação dessa mentoria, ok? Nada mais do que 2 minutos.